E aí, como vai? Tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa aula de foco e produtividade. Quero te convidar a ficar até o final do vídeo, porque a gente vai passar por alguns pontos bem bacanas aí que nós conversamos na semana passada. E hoje eu vou estar apresentando a aula 2 de 5 para vocês, para a gente detalhar um pouquinho mais aí como alcançar foco e produtividade nas atividades diárias e até mesmo no que a gente espera aí como objetivo de vida, metas e até mesmo propósito, tá bom? Então eu te convido a ficar até o final e eu estou trocando aqui agora a tela, vou disponibilizar também para vocês alguns arquivos aí após o término dessa aula, para que possa já iniciar aí uma rotina de gestão das atividades, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Na semana passada nós falamos sobre foco e produtividade, nós vamos dar continuidade a isso. Nós tivemos uma pequena introdução, como eu falo muito, essa pequena introdução demorou aí 30 minutos, não é mesmo? E por isso mesmo que eu acabei dividindo a aula em alguns módulos para a gente dar conta aí de assistir tudo e ter resultado, né? A gente cria as aulas com atividades para que vocês possam executar de uma aula para outra, tá bom? Então nós passamos rapidamente aí na semana passada pela introdução, falamos dos 3 pilares e dos 12 pontos para a gente poder estar criando uma rotina, um hábito e também uma gestão sobre as atividades, tarefas que a gente precisa fazer para alcançarmos o maior objetivo, tá? Eu dividi as aulas nesses 3 pilares e dentro de cada um desses pilares nós vamos estar falando de um desses pontos, tá? Então, o próximo slide é para falar aí sobre a aula 2 de 5. Nós vamos tratar hoje sobre defina o seu objetivo e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai estar chegando lá, tá? Então, para definir os objetivos, primeiro a gente precisa saber qual que é o nosso alvo, né? Qual que é o sonho e onde a gente quer chegar, tá? Então é importante que você já comece a mentalizar se o que você está fazendo hoje é realmente o seu alvo, se é apenas um sonho, que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de sonho, né? Porque se a gente ficar sonhando acordado também a gente não vai a lugar nenhum. E ter clareza de onde a gente quer chegar, né? Então, todos esses 3 pontos estão extremamente interligados. No entanto, eles se fortalecem um pouquinho mais para frente, tá? Algumas empresas, elas trabalham com o desenvolvimento de um business plan para poder alcançar o que elas realmente querem. Então, muitas empresas fazem projetos para 5, 10, 15, 20 anos, né? Dependendo do volume de transações que essa empresa venha a ter, eles planejam anos futuros. No entanto, isso é só uma visão do que eles querem alcançar. No meio do caminho, essas coisas podem ir mudando. O objetivo final pode ser se manter o mesmo, mas no dia a dia isso precisa ser recalibrado, não é mesmo? Agora, um plano de voo é uma coisa muito mais rápida de ser definida, né? Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas o meu conhecimento também não é muito avançado, mas eu sei como funciona. Para um voo levantar, né, para um avião levantar voo, melhor dizendo, a companhia aérea, o piloto ou o dono da aeronave precisa estar conversando com as autoridades para poder liberar esse voo com alguns dias de antecedência. Então você tem que saber de tudo: horário correto que esse avião vai decolar, quem vai estar pilotando e decolando esse avião, quantos passageiros tem, qual o tamanho da aeronave, qual que é o destino dela, principalmente, está indo de São Paulo para Recife, tá? Depende da temperatura, depende de um monte de situações que são detalhadas num checklist para que aquele voo seja liberado. E a nossa vida no dia a dia não é nada diferente disso. No entanto, a gente não trata da mesma forma. A gente sempre trabalha com o dia. O que vai acontecer hoje? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Ter um planejamento prévio para que o hoje fique melhor, né? Para que o agora aconteça da forma mais adequada, né? Então, se você não tem esse tipo de coisa, eu faço você
voltar um pouquinho atrás, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir o filme Alice no País das Maravilhas, mas lá a Alice, quando cai no buraco, ela se depara com diversos caminhos, né? E aí ela faz a seguinte pergunta pro gato: para onde ir? Aí o gato bonitão lá aparece e fala para ela: para onde você quer ir? Aí ela responde: eu não sei, eu só apenas quero sair daqui. Aí ele fala para ela: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E aí a imagem que aparece lá é exatamente assim, ou seja, a Alice na frente de um monte de placas indicando diversos caminhos, e ela não sabe para onde ir, porque é onde ela recebe uma resposta bem simpática, ela escolhe qualquer um. E aquele caminho, se trazemos para a vida real, se a gente não sabe exatamente para onde ir, a gente vai escolher caminhos tortuosos, e às vezes a gente pode até ter caminhos felizes e com bastante resultado, mas a gente precisa tomar cuidado com isso, certo? E aí quando a gente tem esses caminhos, esses sonhos, esses alvos bem definidos, para a gente conquistar esses caminhos, a gente precisa ter alguma motivação, a gente precisa ter alguns motivos, né? E vocês, eu sei que já trabalham com isso, sempre colocam os motivos, e na maioria das vezes a gente consegue escolher as pessoas mais próximas, um objetivo mais próximo, né? Para que isso torne a gente imparável, ou seja, para que eu mentalize aquilo, e toda vez que eu estiver fazendo as minhas atividades, eu estar sempre pensando naquele motivo. Isso eu acho que a companhia de vocês trabalha muito bem, e eu só tenho um adendo a fazer, mais para frente eu falo disso. E vocês, normalmente eu vejo, como eu já participei de alguns eventos de vocês, as pessoas colocam lá os motivos, nas fotos dos motivos, a família, os filhos, né, uma viagem, uma casa própria, e principalmente a busca pela independência financeira. Eu vejo que muita gente para de fazer o que gosta apenas porque não está ganhando dinheiro naquilo, acreditando que o que vai ser feito agora vai ganhar muito mais dinheiro, e às vezes a pessoa se decepciona, acaba saindo. Outros se identificam realmente com aquilo e acabam fazendo o que gosta mesmo, que é vender, que é estar próximo das pessoas, ajudando, né, trazendo resultado para as pessoas, o que é maravilhoso. Eu acredito que a maioria de vocês mudam realmente, sai de uma carreira estressante dentro de um escritório para trabalhar no dia a dia, conhecer pessoas novas. Isso é fantástico, é o que eu gosto de fazer também, né? E diante disso, quando a gente descobre esse caminho, muitas vezes as pessoas identificam que aquilo realmente é um propósito. E o propósito ele é muito mais forte do que um alvo, do que um sonho, do que um desejo, do que uma independência financeira. E o propósito ele pode te trazer exatamente o caminho que você quer trilhar, para onde você quer ir, né, onde você quer chegar com o que você está fazendo. E na maioria das vezes, a maioria dos propósitos estão ligados a pessoas. Se você não estiver fazendo um trabalho que está ligado a pessoas, onde você vai ajudar muita gente, muito difícil que esse negócio vai prosperar. Se você colocar o dinheiro na frente dos negócios, você vai estar correndo atrás dele e ele vai correr de você. Então, pare e pense, busque coisas bacanas para você apresentar para as pessoas. E a dica que eu coloco nessa hora, eu vejo muitos coaches focados em vender para o cliente sai correndo. Então, se você está correndo atrás do dinheiro do seu cliente, o cliente sai correndo de você. Tome cuidado com isso e comece a pensar realmente em ajudar aquela pessoa, porque o retorno financeiro acaba vindo, certo? Bom, esse é uma introdução aí sobre essa questão de objetivos, mas para a gente alcançar os objetivos a gente precisa ter uma lista de prioridades, uma lista de projetos, de tarefas, atividades diárias que a gente precisa fazer, tá? Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é se vocês utilizam algum método para organizar as tarefas diárias e como que isso funciona para vocês, né? No meu caso, eu trabalho hoje com cadernos para dividir para cada um dos clientes, pastas. Eu tenho blocos de anotações, porque nem todo lugar que a gente está com esse caderno, dependendo da reunião, a gente acaba não levando. E aí você precisa... eu também utilizo post-its, né? Às vezes estou num lugar, eu anoto os post-its, vou intercalando um no outro e tal. Mas isso são coisas que vão acontecendo, ou atividades futuras também que eu posso estar anotando no dia.
E aí eu tenho que chegar e lançar isso ou num aplicativo ou numa planilha, que eu vou apresentar alguns que eu utilizo aqui para vocês, tá? Aplicativos de celular, tem aplicativos para você ter insight e lançar aquele insight ali, não sair fazendo, você simplesmente marca, escreve lá a atividade que você está fazendo e aquilo passa a ser o seu lembretezinho, um caderno de anotações também eletrônico, certo? Muita gente já tem aprendido aí a utilizar alguns aplicativos de gestão de projeto, que inclui gestão de tarefas diárias e em grupo, onde você consegue marcar o que tem para ser feito, o que está sendo feito e o que já está concluído, e tudo isso com data. Então é importante vocês trabalharem com esses aplicativos. Eu estou falando aí do Trello, do Asana e também do Slack. Tem muitos outros aí, tá? Eu no passado utilizei muito Microsoft Project, MS Project, usei muito planilha. Hoje ainda adoro usar planilha para organizar as minhas atividades, inclusive eu vou mostrar uma agora para vocês rapidamente e depois eu vou disponibilizar. Se vocês tiverem dúvida de como utilizar, vocês podem me procurar e a gente faz uma aula específica para aquilo, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês essa planilha, como que ela funciona. E essa planilha, como que eu faço? Eu crio uma rotina de, aos domingos, estar olhando para o que vai acontecer na próxima semana. Então eu consigo visualizar, organizar a semana. Caso eu tenha marcado uma reunião no meio do caminho que muda essa rotina, eu anoto nessa planilha também como o que realmente vai acontecer e não só a previsão, tá? Então eu apaguei aqui o que é realmente de trabalho, deixei outras coisas que eu acho importante estar explicando para vocês. Mas qual que é a estrutura da planilha? Eu tenho aqui a semana, que sempre começa em julho, começa num domingo e vai até o sábado. Assim eu consigo configurar o que vai, ou planejar o que vai acontecer no meu final de semana, inclusive, tá? Sábado e domingo. Então, nas segundas eu lanço aqui todo o trabalho também que eu vou fazer, e isso por horário. Então, não tem uma definição se é de meia hora, 40 minutos, uma hora. Eu coloco realmente o que vai acontecer. Aqui eu ponho das 4h50 às 6 horas, todos os dias, incansavelmente, eu tenho trabalhado nesse formato. Quero dizer que isso não significa que essa planilha vai engessar minha vida. É só para eu ter uma visão do que pode acontecer, do qual é a minha previsão. E no dia a dia eu posso estar mudando isso com a linha de realidade, né? Eu tenho toda a previsão do que vai acontecer e eu tenho aqui o que realmente aconteceu. Então digamos que amanhã, terça-feira, eu tinha planejado no domingo, né? Eu planejei aqui no domingo, e na terça-feira eu tenho que viajar, tenho que sair para pegar o avião. Então não vai dar, porque eu vou acordar 4 horas da manhã, eu vou ter que me ajeitar e eu vou ter que anotar aqui, ir para aeroporto. E assim eu vou mudando. Outra forma também que eu acabo utilizando essa planilha é exatamente aqui. Então eu venho aqui, coloquei, digamos que estudo técnico. Estudo técnico do quê? Eu venho e coloco a previsão para ser um pouquinho mais detalhado. Eu dou um Alt Enter aqui para escrever. Então estudo técnico eu vou falar que é marketing, que está um pouco mais ligado com vocês aí, marketing digital. Eu registrei que era esse o estudo que eu gostaria de fazer ou que eu estou numa rotina fazendo. No entanto, não deu para estudar o marketing digital, eu tive que fazer uma outra coisa. Aconteceu de ter que estudar sobre finanças, alguma coisa assim, tá? Finanças. E assim por diante, eu vou colocando cada uma das atividades, horário, eu marco até para vocês terem uma ideia aqui no rodapé, até o horário que eu pretendo ir para a cama para dormir. Porque como eu acordo muito cedo, se eu não tiver uma rotina bem planejada sobre o meu tempo de sono, no outro dia eu vou estar cansado, né? Eu vou estar bem atrapalhado, e aí isso aqui tudo pode mudar. No entanto, o núcleo do trabalho mesmo, o meu trabalho forte, começa aqui a partir das 9 horas, 9h30 e tal, é onde eu começo realmente a estar trabalhando, tá? Então eu tenho alguns clientes. Essa semana que passou, até dando exemplo para vocês, essa semana que passou, eu me desafiei a aprender um pouco sobre investimento.
na bolsa, não simplesmente investimentos de longo prazo, mas swing trade, ou seja, a cada 15 dias você comprar e vender ações, isso dá um bom retorno financeiro. Então eu tenho estudado bastante, estou seguindo um rapaz chamado André Moraes. Se alguém tiver interesse, fica à vontade, né? Então esse é um modelo de planilha que eu vou transferir para vocês para ir anotando a previsão e a realidade, tá? Isso você pode criar semanas aqui, muito simples de criar uma próxima. Eu já cliquei aqui, ó, já arrastei, fiz uma outra, aí a próxima semana vai ser do dia 19, eu não tenho a memória muito boa, 19 a 26 provavelmente, considerando 7 dias, né? Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, de 19 a 25, na verdade. Fiz errado, não contei o 19. Então está registrado aqui, eu já salvo essa planilha, depois eu mando para vocês. O que vai mudar é que aqui em cima eu vou colocar 19/7 e depois eu clico, arrasto e pronto, lá do dia 19 ao dia 25, para que a gente possa estar planejando. Se eu copiei, eu posso apagar todas as coisas aqui da próxima semana para eu planejar. Mas planejar planejar a semana no domingo é uma prática muito boa, porque aí você ainda não está no fervor das atividades e você consegue seguir em frente. Pode até ter uma flexibilidade. Nós vamos falar, o próximo capítulo a gente vai falar sobre flexibilidade, que é muito importante, tá? Então esse daí é o modelinho da planilha que eu tinha para passar para vocês. E isso tudo faz com que a gente transforme a nossa rotina em bons hábitos, né? Da mesma forma que vocês buscam criar para os clientes de vocês bons hábitos para que eles possam ter bons resultados, vocês também criarem bons hábitos na rotina diária, nas atividades, também vai fazer com que vocês tenham mais resultados também, resultados no trabalho, tá? O alvo de vocês vai ser rapidamente alcançado, ok? Então, esse tipo de coisa que eu faço, principalmente aos domingos, e eu vou confessar para vocês, eu comecei a fazer isso depois que eu recebi da minha irmã um livretinho onde ela me indicou. Eu acabei não confirmando de onde veio aquilo, mas eu já ouvi algumas pessoas falarem que veio do livro do Abílio Diniz. Ele incluiu aquilo no livro dele e ele fazia dessa forma. E aí minha irmã me entregou um bloquinho, depois eu mando para vocês também, é super bacana, que ele te mostra uma rotina. Todo domingo você senta antes de ir dormir e cria uma visão do que vai acontecer na próxima semana, né? Na segunda-feira, porque a semana começa no domingo, por isso que segunda-feira se chama segunda-feira, porque o primeiro dia é domingo, tá, gente? Então você planeja no domingo, de segunda a sexta, de segunda a sábado, depende da sua vida, né? Então cada um cuida da sua vida, não é mesmo? Então a gente vai seguindo em frente dessa forma. E o bacana desse livretinho que a minha mãe me passou é que ele tem uma rotina de orações diárias também. Vou disponibilizar no Telegram para vocês também, tá bom? O próximo passo que a gente vai falar dentro desse capítulo de definição de objetivo é a criação de metas. Essa é a parte mais complicada que eu acho em todo projeto, né? Muita gente aprendeu a fazer metas, criar metas, e metas muito arrojadas, metas difíceis de serem alcançadas, né? Então a gente precisa aprender a criar metas tangíveis, e para isso eu aprendi a trabalhar com a meta SMART. Eu não sei se vocês já conhecem, mas a meta SMART são pequenas metas para construir um objetivo maior, né? Se a gente cria tarefinhas, objetivos pequenos, e de objetivo pequeno e objetivo pequeno a gente vai alcançar um maior, e isso evita diversas coisas que eu vou estar colocando aqui na frente para vocês. E aí, para quem não sabe o que significa SMART, a gente tem aí, ó, a SMART. Eu preciso ter uma meta que seja específica, ela precisa ser mensurável, atingível, relevante e temporal. Essas são as traduções aí de cada uma das siglas do SMART. Só o S mesmo que fica um pouco fora, porque está em inglês, certo? Então eu vou mostrar para vocês agora uma planilha que eu vou mandar, que eu acho que vai ajudar muito vocês, que é uma planilha que eu chamo de Canva, que é uma maneira resumida, uma maneira mais rápida de você trabalhar com as metas
do seu negócio. Negócios pequenos, às vezes, ou até mesmo para negócio começar, né? E aí depois você pode criar um plano muito maior, mas inicialmente, para você ter uma visão rápida do que você pretende, é essa planilha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo? Então eu vou mandar isso para vocês. Aqui vocês vão poder colocar o nome de vocês ou uma marca, e aí a gente tem alguns campos aqui que precisam ser preenchidos. Eu já deixei alguns preenchidos para exemplificar a vida de vocês, mas então é o logotipo, o nome da empresa aqui, qual que é o posicionamento, como que você se identifica, a gente tem que tipo de problema que eu quero resolver com essa minha atividade. No caso de vocês, vocês querem resolver a qualidade de vida das pessoas, seja para ganhar peso porque está muito magra, seja, na maioria das vezes, o que acontece é perder peso, né? Acho que esse é o mote maior, é a propaganda maior que vocês fazem, é o emagrecimento. Então tem que estar escrito aqui. Qual que é a missão de vocês de pequeno, médio e longo prazo? O que vocês querem alcançar com esse trabalho que vai ser feito? Qual que é a visão disso? Ou seja, como que você quer ser visto, né? Ou como que você quer ser mostrado no futuro? E principalmente a questão dos valores, né? Quais são os seus valores? Quais são os valores da sua equipe para que vão te acompanhar durante todo esse trajeto, durante todo esse caminho que vai ser trilhado, né? Então isso aqui é importante. Uma outra coisa muito bacana que eu vou disponibilizar, eu acredito que tenha falado para alguns em uma outra aula que a gente falava sobre marketing digital, era uma aula um pouco mais comercial, a gente falava lá sobre o discurso de elevador. Então no discurso de elevador a gente tem lá, eu ajudo quem, de que forma que eu ajudo e o que que eu faço para ajudar essa pessoa, e também eu tenho lá a objeção. Mesmo que a pessoa não queira, eu vou estar não queira ou não saiba, eu vou estar ajudando ela de alguma forma. Então eu coloquei o meu aqui, até fiz uma mudançazinha, tá lá. Eu ajudo coaches do bem-estar com meus conhecimentos e aplicativos a organizarem sua lista de clientes e conquistarem eu fiz errado aqui, a conquistarem novos leads e consultores, sem que eles precisem conhecer profundamente a tecnologia e com um investimento, deixa eu colocar aqui, e com um investimento acessível. O que quer dizer isso? A HBL Coach tem aplicativos que são acessíveis para vocês poderem atrair novos clientes. Então, a minha forma de ajudar vocês é trazer conhecimento de marketing digital, trazer aulas como essas aqui e vocês atraírem novas pessoas, porque aí se vocês atraírem, o valor que vocês investem cada vez fica melhor, vocês ficam gostando cada vez mais da gente e assim a gente forma realmente uma parceria muito bacana. E por se tratar de um aplicativo, realmente a gente tem que estar oferecendo muito conteúdo para vocês, tá? Aí o Canva traz também qual que é o ponto de contato que vocês têm com os clientes, vai ser por WhatsApp, por e-mail, por Telegram, por site, por rede social, é aqui que vocês vão estar anotando. Qual que é o custo que envolve o projeto de vocês? Né? Ou seja, muitas vezes, vou virar um consultor independente. Tá, qual que é o custo? É só o custo do primeiro kit, o custo de combustível, custo de telefone, de marketing, né? Ou seja, está tudo aqui dentro. Você tem que lançar, colocar os valores e fazer a soma total aqui de tudo isso, tá? Eu posso até colocar uma formulazinha de soma aqui, eu já colocar. A soma daqui vai ser desse cara até esse cara aqui. Aí eu vou copiar essa fórmula aqui pro lado. Assim vai ficar melhor. Deu uma bagunçadinha aqui, então eu vou fazer diferente. Eu vou fazer de novo a fórmula para não perder tempo fazendo a formatação. Está aqui. E aí vem o que realmente deu origem a essa planilha para a aula de vocês, que é a definição da meta SMART. Então, SMART, I-S-M-A-R-T. Então, qual que é o objetivo específico? Eu anoto aqui, ou seja, conquistar X novos clientes, faturamento de X tal coisa, lucro de tal coisa, contactar tantas pessoas, ajudar tantas pessoas, que é o que eu acho que traz mais resultado. O M, de mensurável, ou seja, ela deve ser capaz de medir e acompanhar. Nesse caso de vocês que envolve com marketing digital, ou até mesmo quem tem EVS, né?
A gente tem lá o controle de quantas pessoas acessaram o Facebook, Instagram, o blog, quantas pessoas viram o e-mail marketing, quantos prospectos eu consegui trazer para dentro da minha base de dados, quantos foram leads, quantos viraram prospectos e assim por diante. Eu tenho os cadastros também, quantos cadastros eu tive nas minhas páginas de captura. É importante que a gente tenha como mensurar tudo que a gente planejou. Putz, eu quero trazer mais clientes. Como? Usando as páginas de captura da HBL Coach. Tá, quantos clientes a página da HBL Coach me converteu? Porque antes era lead, virou prospecto e revirou cliente. A gente precisa saber esse passo a passo, como isso acontece, tá? E para quem tem EVS, eu estava falando, eu li aqui acessos, eu lembrei do EVS. Então, acessos, quantos acessos a gente tem por dia? Eu sei que vocês anotam tudo lá no mapa. Quem tem o EVS fácil utiliza a planilhinha lá de quantidade de acessos que a gente oferece, né? A meta ela tem que ser relevante, ela tem que fazer sentido para você. Ela pode ser, precisa ser um objetivo, como eu coloquei aqui, um objetivo muito importante. Para quê? Para que você ative o racional com o emocional e aí esses dois juntos podem fazer uma transformação muito maior. E eu garanto para você que se você tiver alinhado consciente, inconsciente e uma força superior, no meu caso Deus, vai ficar muito mais fácil conquistar a meta. Ela vai se realizar muito mais rapidamente. E o prazo, obviamente, você precisa colocar qual que é o prazo para alcançar determinada meta. Você entra no objetivo e vocês mesmos já vendem algumas coisas nesse sentido. Entra para o desafio 15 dias, você vai perder tantos quilos em 15 dias. E aquilo já tem um objetivo que não é muito complexo e tem data para finalizar. E ainda em alguns casos vocês ainda colocam uma premiação, né? Você consegue colocar aqui no relevante que você, se eu conquistar tal coisa, eu vou premiar minha equipe. Se eu conquistar, quem fizer mais pontos vai ser sorteado, eu vou sortear determinada coisa. Então tem coisas aqui relevantes. Nessa área de relevante você coloca isso também. Olha, eu vou fazer tal meta porque eu vou alcançar aquilo. Tem que ser um objetivo real, tá? Tem que fazer sentido aquilo para você buscar. Então você junta o seu objetivo, que é o específico, o que eu quero perder peso, em quanto tempo, 15 dias, se eu perder o peso eu vou alcançar tal coisa, ou aquele time vai alcançar tal coisa, tá? Então essa é a planilha do Canva, que eu vou mostrar disponibilizar para vocês, e com o detalhamento da meta Smart. Diante de tudo isso que eu expliquei para vocês, eu quero começar a encerrar com um assunto que eu acho muito importante, que a gente tem que tomar cuidado com a procrastinação. E muitas vezes a gente coloca uma meta muito grande para nós mesmos ou para outras pessoas e a gente acaba se frustrando porque a gente procrastina. É um negócio tão difícil, tão complexo de fazer, que a gente acaba deixando isso de lado. Não faz aquela atividade. Então procurem realmente trabalhar com essa questão da meta Smart para você fazer pequenos objetivos para que você conquiste esses pequenos e aí depois com o tempo você pode até buscar objetivos maiores. A não ser que você tenha muita energia e não seja um procrastinador, você vai conquistar metas mais arrojadas, né? Ou seja, tem gente que é sangue nos olhos e sai fazendo mesmo. E aqui eu só estou dando alerta porque muita gente sofre com isso, né? Com o procrastinar. Às vezes uma dificuldade muito pequena acaba te atrapalhando e você desvia o foco porque aquela atividade te deixou e aquele projeto que tinha 30, 60 dias para ser realizado vai demorar muito mais tempo, né? E para mostrar um outro assunto com relação à meta, uma outra coisa muito importante que a gente precisa entender é a questão de que meta, muitas vezes nas empresas eles colocam, né, aqueles objetivos, né, a cenoura na frente das pessoas para alcançar. Você precisa vender X essa semana, você bota aquela cenoura gigante lá e aí você corre atrás para fazer, entendendo a meta como topo, e na verdade a meta precisa ser piso. Em muitas empresas você fala assim para um vendedor, você precisa vender 50 mil reais. Aí ele sabe que ele vai alcançar os 50 mil reais, aí ele trabalha, rapidamente alcança os 50 mil reais e dias vão sobrar 5, 6, 7, uma semana, 10 dias de trabalho ainda, porque ele se antecipou
e ele para por ali, ele não vende mais. Então esse cara é um tolo, né? Ou seja, ele precisa entender de que a meta dele alcançada é o piso, porque aí se ele alcançar os 50 e ele trabalhar mais, ele pode transformar, superar aquela meta, né? Então o piso é 50, foi o que deram para ele. Se ele correr, ele vai fazer com que os 50 se multiplique, não é mesmo? Então tomem cuidado com isso, e até mesmo por conta dessa imagem aqui, que dá continuidade aí ao que a gente tem lá no filme da Alice nos Países das Maravilhas. Eu achei essa imagem que deu total conexão aí com o que eu queria trazer para vocês. A gente muitas vezes enxerga uma cenoura como meta, né? Ou seja, está todo mundo colocando a meta, corre, conquista isso que eu vou te dar aquilo, conquista isso que eu vou te dar aquilo, e você fica de olho na cenoura, né? Ou seja, e acaba entrando numa furada, caindo num buraco sem fim, tá? Então, fazendo uma analogia, a gente acaba ficando sem piso, né? Tá aí na imagem, você cai num buraco porque você alcança a meta, ou até mesmo não consegue alcançar, não tem por onde ir, não sabe para onde ir, cai no buraco, não é mesmo? Então tomem cuidado com isso. Metas pequenas para alcançar objetivos maiores, a não ser, novamente, se você seja sangue nos olhos, aí você vai explodir se você conseguir colocar metas grandes e conquistar aquilo dentro do prazo que você estabeleceu, né? Então a gente sempre tem que estar trabalhando com essa visão, tá bom? De objetivos bem claros, trazendo muito para perto do coração a questão do propósito, né? A gente sonha com muita coisa, mas o propósito tem muita relevância. Então, os alertas que eu coloquei vale a pena serem revisados, tá bom? Então a gente vai terminando essa aula. Para a próxima semana, próxima aula eu vou falar com vocês sobre flexibilidade, porque a gente está recebendo muito conteúdo no dia a dia e a gente precisa tomar cuidado com isso também. Essa aula de foco e produtividade eu quero mostrar alguns caminhos, algumas técnicas, mas eu quero falar muito sobre alertas com vocês também, tá? Então deixa eu voltar a minha tela aqui para que a gente possa estar dando continuidade e encerrar essa aula com vocês, tá bom? Essa aula deve ter terminado ali, ó, 32 minutos, estou ficando bom nisso. É um tempo médio aí que eu quero estar seguindo com vocês para que vocês deem conta de assistir todas as aulas, tá bom? Amanhã eu vou gravar mais 2 aulas para que a gente consiga encerrar todo esse conteúdo com velocidade e na quinta-feira a gente ter conteúdo novo aí, tá? Grande abraço para vocês e até a próxima aula.